Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui, tá? Eu vim trazer para vocês o nosso bebezinho já com veias, tá? Falei para vocês que depois de selado eu ia trazê-los. Se vocês podem estar enxergando a veiazinha do nosso bebezinho. Deixa eu ver se apagando a luz fica melhor. Tá vendo? Ele tem veia nas perninhas, pezinhos, rostinhos, cabecinhas, tá? Tá vendo? Então, e hoje nós viemos com o nosso próximo passo, gente. O que seria o nosso próximo passo? Corados e blush, tá? Nós vamos trazer coradinho pro nosso bebê. Vamos botar as bochechinhas vermelhinhas, a palminha da mão vermelhinha, os pezinhos, tá bom? A tinta que nós vamos usar, gente, é a mesma dos vincos e dobras, tá? Crimson, Red 2, Burst Amberlight, Crinacridone Crison. O jeito de fazer essa tinta eu já mostrei no vídeo anterior, nos coradinhos e blushes. Para mim não me alongar muito, tá? Eu só vou dizer que eu uso essas tintas e que a misturinha com solvente dá uma corzinha de casca de maçã argentina, tá? É a mesma do coradinhos e blushes, dos vincos e dobrinhas. É hoje nós vamos usar nos corados e blush. Eu tenho duas técnicas para fazer com esses corados e blushes. Nos membros a gente vai usar, como eu vou mostrar aqui, mas na cabecinha eu não vou fazer, porque eu quero fazer usando tinning, que é uma outra técnica que eu vou usar nesses bebezinhos, tá? Então eu não vou fazer, mas vou falar pra vocês como é que vai ser feito, tá bom? Vamos lá, pra mim não me alongar muito, os vídeos não ficar muito enfadonho, a gente faz a misturinha com solvente, tá? Botamos meia pipetinha de solvente. A tinta Crimson em maior quantidade, você vai pegar bastante dela, várias vezes as pinceladas e mistura na nossa tinta. Eu não vou fazer porque sobrou da minha, né? Dos coradinhos, a sua também provavelmente deva ter sobrado, se você já está fazendo, acompanhando, né? Se não tiver, você vai voltar lá no vídeo e vai aprender a fazer, tá bom? No nosso vídeo anterior, antes das veias, foi o que nós fizemos vincos e dobrinhas, tá bom? Eu vou fazer algumas pecinhas, algumas partes, não vou fazer tudo para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? E como eu falei, a cabecinha eu também não vou fazer, porque eu quero usar outro tipo de tinta, dessa vez com tinning no rostinho. Mas eu uso também para fazer os bebês maiores, essa mesma aqui, faço o rostinho também tudo com ela, tá? Só que como eles são pequenos e eu quero ensinar a outra técnica, então eu não vou fazer o rostinho dessa vez. Vamos lá. A tinta nem grossa nem fina, tá? Nem rala, nem grossa demais, para não ficar vermelho demais. Menos é mais na arte, né? Então, se não ficar contento do jeito que você gostaria que ficasse, repetir o vermelho é melhor do que tentar tirar quando você dá vermelho demais. Então vamos aos poucos. Não faça vermelho demais, nem grosso demais a sua tinta. A cor é essa mesmo, mas grosso, que eu digo grosso, para não ficar aquele vermelhão no seu bebê. Caso você faça e depois do forno você vê que ela clareou, que você gostaria mais vermelhinho, então você repete o processo, tá bom? Tudo você pode repetir. É melhor repetir do que exagerar e depois não ter remédio, né? Não ter o que fazer. O bebezinho, os coradinhos é assim, é nos gordinhos da mão, tá? Você vai dando pequenas batidinhas com o pincel molhado na tinta. Lembra sempre de mexer, porque a tinta decanta, tá? O solvente é mais leve, a tinta é pesada, ela vai pro fundo. Você vem nos gordinhos da mãozinha e volta o vermelhinho, tá bom? Assim, tá? Aqui no punhozinho também você pode reforçar o vermelhinho que nós já demos no coradinho, tá bom? E nas pontinhas do dedo, eu já fiz na hora dos vincos e dobrinhas, eu já fiz um pouquinho da pontinha do dedo, porque ela é uma parte que é muito difícil de pegar cor, gente. É fácil de sair e difícil de pegar, então vamos aos poucos nela, tá? É assim, você vai passando somente nessa falanginha do dedo, nessa pontinha. Se você pegar um bebezinho recém-nascido,
Até nós mesmos, nós temos a pontinha dos nossos dedos vermelhinho. Então, você vai rodeando. Pode passar, se você quiser fugir da unha, tudo bem. Mas se não quiser, você pode passar tudo, depois a gente limpa. Quando for chegar na parte da unha, a gente limpa. Para poder trabalhar nas unhas, tá bom? Você passa e depois você vai vir com uma esponja para bater. Só que aqui na pontinha do dedo, como eu falei, ela é muito difícil de colorir. Faça bem de levinho, gente, tá vendo? Bem de levinho, só tira mesmo o excesso, deixa a cor aqui, tá bom? Tira só o excesso para não ficar, quando você voltar do forno, aquela marca de tinta, marcação de tinta. Tá bom? Nós não vamos esfumaçar a pontinha do dedo também, não. Só vou tirar o excesso do solvente que fica, ó, tá? Pra não ficar marca de tinta. Tá vendo? E aqui na mãozinha, ó, bate. Tá vendo? Ó, a pontinha do dedo, no punhozinho, bate, rodeando. Aqui você pode esfumaçar, tá bom? Com o pincel. Pra poder tirar todo o excesso de tinta e tirar a marcação, pra ficar bem natural, tá vendo? Ele vai espalhando, vai varrendo pros ladinhos. Evita o meio, porque o meio é outra cor, tá vendo? Esse meiozinho aqui é outra cor que nós usamos. Então, pode espalhar um pouquinho pra cima dos dedinhos, ó. Espalha isso daqui, vem pra cima da mãozinha, tá bom? Porque não precisa ficar um anel, um cordão vermelho aqui, tá vendo? Você faz isso pra poder não ficar esse anel. Você vem aqui, o bracinho dobrado faz uma sombra, você vai fazer essa sombra, tá vendo? Ó, como se você estivesse criando essa sombra aqui. Bracinho e perninha dobrada sempre dá umas sombrazinhas, tá vendo? Então, você faz esse vermelhinho aqui também. Tira o excesso e vem com o pincel para poder dar naturalidade, tá vendo? Ó, não deixa ficar a marca de que você pintou ali. Tem que ficar bem natural, como se não tivesse sido pintado. Como se já fosse assim, entendeu? E aqui, bracinho e perninha nessa juntinha aqui, também a gente é vermelha. Que é como se fosse a manguinha da roupa que tivesse marcado aqui, entendeu? Aí você faz isso daqui. Tanto na perninha quanto no bracinho. Eu vou fazer uma mãozinha e uma perninha, tá? Pra não alongar muito esse vídeo. O pezinho, gente, é a mesma coisa da mãozinha. Você vai vir só nos gordinhos. Já viu o pezinho de bebê? Onde fica vermelhinho aqui, ó. Até o nosso pé, quando a gente pisa no chão, não fica essa marcaçãozinha aqui? É isso que nós estamos fazendo, tá vendo? Vem, bate, tira o excesso, vai espalhando. Aí você vai ver ficando bem natural, tá vendo? Bem naturalzinho. Esse meio você deixa, porque nós vamos criar um outro efeito aqui depois. Você vem na parte da tinta mais grossinha. Eu pego bem aqui dos cantos, ó, onde tem a parte de tinta mais grossa, para poder fazer a pontinha dos dedinhos. Como eu falei, ela sai, né, com facilidade. E não pega com facilidade também. Então, eu venho e faço com a tinta daquele cantinho ali. Tá vendo? Então, a pontinha do dedo, da mão e do pé, você vai fazer esse coradinho aqui. E a planta dos pés também. Vem tirando esse excesso de tinta que fica. Deixa só o sombreado dela, tá? Tá vendo? Deixa só o sombreado para não ficar feio, gente, seu trabalho. Se você achar que ficou claro depois do forno, você pode repetir. É melhor repetir do que exagerar e depois não ter jeito, não ter solução, tá? É por isso que eu tô fazendo e não tô me esquentando a cabeça se não tá muito aparecendo, porque depois eu posso repetir esse processo. O cotovelinho também, o tornozelo, você vai fazer a mesma coisa do bracinho, você vai fazer aqui, bem, tira o excesso, espalha. Pode vir pra cima do pezinho com esse vermelhinho, pode espalhando ele, tá vendo? Pode vir aqui embaixo também de novo, para poder fortalecer a cor. Só não deixa ficar aquele cordão, gente, tá vendo? Puxa pra cima, pra baixo, não deixa ficar aquele cordão, como se você tivesse botado um cordão no tornozelo da criança. Tem que ficar mais natural possível. Você tem que ver e não saber que você passou tinta ali. A pessoa tem que ver esse efeito. Joelhinho, esqueci do cotovelinho do bebezinho ali também, vai no cotovelo, tá, gente? A mesma coisa que você fizer aqui, você vai fazer ali, tá vendo? Vermelhinho,
Espalha bem, para poder não ficar essa marcação, tá vendo? Tira essa marcação das pontinhas, ó. A perninha dobrada também leva a marcação aqui, ó, tá vendo? Nessa dobradura aqui, para fazer sombra, o efeito de sombra. Esse vai tirando o excesso, esfumaçando. Vou voltar lá no bracinho para fazer o cotovelo, tá, gente? E aqui, que vai o assado da fraldinha, tá bom? A gente chama do assado da fraldinha. Tá vendo? Você vai circular, vai bater, tá vendo? Espalhando, para tirar essa marca de pincel, marcação de que foi pintado, tá vendo? Fica bem natural, é como se você não visse onde começa, onde começou e onde terminou o passado do pincel com a tinta, tá vendo? E é assim. Depois do forno, se você achar que não ficou muito bem, você pode repetir o processo. Voltei aqui no bracinho para fazer o cotovelinho, gente, que eu esqueci, não posso esquecer esses detalhes, né? O cotovelo, o joelhinho, tá vendo? É só isso. Tiro o excesso e deixo o vermelhinho. Tiro o excesso para poder ficar bem naturalzinho, ó. Espalha bem que fica bem natural, tá vendo? Não fica marcado que você passou um pincel com tinta ali. O roxinho, gente, como eu falei, eu não vou fazer. Mas eu vou dizer, se você fosse fazer com essa tinta sem o tine, você ia fazer bochechinha, tá? Aqui. Você ia fazer um Vzinho nessa bochechinha. Narizinho, tá? Em cima desse nariz, fazer um narizinho de palhaço aqui em cima. A outra bochechinha, o mesmo Vzinho, tá bom? Ó, assim. Eu não vou fazer, tá, gente? Vou falar como faz. E orelhinha, tá? Essa parte de cima da orelha, cartilagem, aqui dentro onde faz a sombra, aqui dentro onde tem sombra, parte. Só aqui nesse meiozinho você não vai passar, o resto você pode passar tudo. Por trás, pela frente, tá? Eu não vou passar, como eu falei, vou fazer outro tipo de pintura depois. Testa, você vai dar um vermelhinho na testa também. Você vai fazer um vermelhinho aqui, como se fosse um chapéu de padre aqui, nesse cucuruco aqui também, com essa tinta também. Você pode passar em todo esse cucurucozinho aqui e bater também, porque vai ficar com aquele vermelhinho de quando a criança tá deitada e você tirou, fica vermelhinho o local. E assim, você vai reforçar um pouquinho mais a boca também, você pode vir dar um pouquinho de cor na boca também, tá? Fundo do nariz também, essas beiradinhas dos olhos aqui em cima também, você pode dar uma reforçadinha também, tudo com essa tintazinha, sempre lembrando de tirar o excesso com esponja limpa e esfumaçar bem, tá, gente? Como eu falei, não vou fazer, porque daqui a pouco eu vou voltar com outro vídeo com outra misturinha de tinta com um tine e vou fazer a cabecinha para vocês verem como é que a gente faz, tá? Mas se você quiser fazer assim, é isso. É o Vzinho aqui da bochechinha, faz o Vzinho com o pincel, depois vem com a esponja, bate, vai espalhando para poder ficar aquele coradinho na bochecha. Testinha, narizinho, boquinha, queixinho, pescocinho, isso tudo que você pode reforçar. Onde tem vermelho aqui, você pode reforçar, tá bom? Qualquer dúvida você vai me chamar e perguntar. Se você for algum dia pintar a cabecinha com essa técnica, eu pinto para vocês verem. Não vou fazer, mas posso falar depois como é que você faz, tá? Eu vou fazer as outras perninhas, o outro bracinho, tá bom? Vou terminar o vídeo. Vou levar ao forno, tá bom? Por 8 minutos, 135 graus, tá bom? Para assar, para poder curar essa tinta. E se depois do forno a gente vê necessidade, a gente repete o processo. O meu, eu tô vendo que tá bem vermelhinho, eu não vou fazer, tá? Eu não vou repetir esse processo, não. Mas se você achar que o seu ficou muito claro, você pode repetir. Vou mais uma vez pedir para você salvar esse vídeo, tá? Para você ver mais tarde, para você poder acompanhar depois, fazer depois quando você tiver o material, se você ainda não tem. Vou pedir para você compartilhar com alguém que gostaria de aprender a arte, tá?
Conhecimento você não pode guardar, gente. Conhecimento você passa, porque tudo retorna para você em dobro, tá? Não guarda conhecimento para você. Ensine outras pessoas. Se você tiver a oportunidade de ensinar, ensine outras pessoas. As pessoas têm o direito de aprender, de tentar evoluir, tá bom? E se você já evoluiu, ajude outra pessoa a evoluir. É assim, vou pedir você para compartilhar, vou pedir você para dar um joinha no nosso canal, vou pedir você para salvar, tá? Vou pedir para você se inscrever, porque o YouTube, ele reconhece a importância do vídeo, se você fizer essas ações, tá bom? Se você tiver gostado, dá um joinha, salva o vídeo, convida outras pessoas para assistirem e fica na paz, tá bom? Eu vou voltar com o próximo vídeo fazendo os coradinhos na cabecinha com o tinning, tá? A outra misturinha que eu falei. Por enquanto é isso, tá bom?